Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja. Estamos aqui no Bar do Abismo, nos Biscoitos, e vamos ter uma conversa novamente com o Sr. Álvaro Aguiar. Desta vez sobre uma coisa que eu não percebo e por isso mesmo é que vou falar com ele, para tentar perceber como é que funcionam certas regras que existem nas praças de touros, porque eu sou o Sr. Álvaro Aguiar, é um crítico taurino que eu não sabia, vim a saber desde que ele veio cá à Ilha Terceira, e portanto, segundo o que ele já me disse, existe uma Bíblia taurina com 300 e tal folhas. Portanto, o que eu vou falar aqui com ele, Sr. Álvaro, muito boa tarde, mais uma vez agradeço por ter vindo aqui ao meu canal. Eu gostava de saber o que é que vem a ser isso de crítico taurino. Bom, crítico taurino é a pessoa que analisa uma corrida de touros, normalmente uma corrida de touros de praça, que tem os seus rituais, e que nós que estamos a estar por dentro destes rituais, temos de ter conhecimento daquilo que é naturalmente a análise da bravura e da nobreza do touro, da qualidade de toureio, quer a nível do toureio de Marialva com o toureio a cavalo, quer a nível da toureia de Montes, que é o toureio a pé, e também no que diz respeito à forcadagem. Portanto, toda esta componente e na lide de um touro leva-nos, portanto, a fazer, como é óbvio, uma análise sobre o trabalho de cada um dos intervenientes e da qualidade da matéria-prima que é o touro que tiveram pela frente. Olha, então diga-me uma coisa, sobre isso tudo, que ser crítico taurino, todas as vezes que é uma corrida, o crítico é sempre convidado ou pode não haver o crítico na corrida? Não, o crítico nunca é convidado. Nunca é convidado? Nunca é convidado. Nós vamos à Praça de Touros, precisamente por iniciativa própria, aliás, para fazermos uma análise daquilo que é o trabalho dos toureiros e também da apresentação do curro, são normalmente 6 touros, e da qualidade, quer da matéria-prima, quer em termos de bravura, quer em termos de nobreza. E a partir daí nós fazemos a nossa análise, apresentamos por escrito alguns, eu tenho colegas que normalmente apresentam o seu trabalho a nível de jornalístico e eu apresento a nível radiofónico. Portanto, esse ser crítico, e se existe alguma associação ou alguma coisa em que as pessoas depois conversam umas com as outras sobre o que é que se passou na praça, ou é crítico por iniciativa própria? Não, ser crítico não tem nada a ver com uma associação. Há associações dos ganadeiros, há naturalmente o sindicato dos toureiros. Nós, críticos, somos apenas a nível personalizado ou independente, como queiram. Apresentamos cada uma das entidades da comunicação social, quer a nível escrito, quer a nível falado, quer a nível televisivo. Olha, Sr. Álvaro, onde é que o senhor aprendeu a ser crítico? Leu? Estudou? Ou como é que o senhor aprendeu a ver uma corrida de touros? Bom, quando eu fui para o Hospital de Montemor Novo, no Alto Alentejo, e que é o Hospital Infantil São João de Deus, para ser sujeito a diversas intervenções cirúrgicas, por sinal, não gostava de touros. Os touros para mim não representavam absolutamente nada, não me diziam absolutamente nada, e a determinada altura aquele hospital, que é portanto dirigido, já há os anos que já lá vão, dirigido pelos irmãos das Ordens de São João de Deus, era suportado pela comunidade residente naquela área, ou seja, as batatas, as couves, tudo o que era, e nós não pagávamos um peno, como se diz na gíria. E depois apareceu aí alguns elementos da tauromaquia, porque aqui o Alto Alentejo é naturalmente onde existe muita gente relacionada com a Festa Brava, e havia aquelas visitas semanais, e a partir daí houve alguém que me disse, tu de onde és? Eu disse, sou terceirense. Ele disse, então tens gostado de touros? Eu disse que não. Ele levou-me a Bíblia Taurina, que é o regulamento tauromático, a história dos 100 anos da tauromaquia, e disse-me, se tu ao fim da 5ª página
não continuares a ler esse livro é porque vais ser um verdadeiro aficionado. Se não o fizeres, naturalmente que nunca vais gostar de todos. E foi assim que nasceu, portanto, esta minha vontade, este meu desejo de contribuir com os meus conhecimentos que fui adquirindo ao longo da vida, depois naturalmente em termos de leitura e mais tarde em termos, portanto, de estágio, entre comas, com figuras que eram críticos traumáticos a nível de Portugal continental, que me acompanharam neste meu desejo nos primeiros passos e que me ensinaram tudo aquilo que é nacional, que é obviamente relacionado com a festa dos touros. Sou Álvaro. Portanto, para haver uma corrida de touros de praça, o que é preciso para haver a corrida? Ou o que é que não é preciso para não haver a corrida? E bem, uma corrida de touros de praça não se pode realizar, primeiro, sem o diretor de corrida, segundo, sem o trompetista, terceiro, sem veterinário, quarto, sem autoridade máxima e quinto, sem uma filharmónica. Sem uma filharmónica, portanto, para abrilhantar o próprio espetáculo, uma banda filharmónica. Quais são as funções do diretor de corrida, então? As funções do diretor de corrida é dirigir a corrida de acordo com o regulamento tauromático. Portanto, o regulamento tauromático tem as suas exigências, tem os seus parágrafos, tem as suas alíneas, e essas alíneas têm que ser cumpridas na íntegra, e aí é que o diretor de corrida vai demonstrar toda a sua capacidade, naturalmente tendo conhecimento profundo daquilo que é a tauromaquia, daquilo que é o regulamento tauromático, para poder ter a autoridade máxima que lhe é, portanto, incumbida, ou incumbida, melhor dizendo, através do próprio regulamento tauromático. Então quer dizer que se não houver um trompetista ou alguma destas regras falhar, ele pode interromper a corrida? Não deve sequer iniciar um espetáculo tauromático. Não podem iniciar um espetáculo tauromático sem a banda filharmónica, não podem iniciar um espetáculo sem um veterinário, não podem iniciar um espetáculo sem a autoridade máxima, que é a polícia, nem pode. Portanto, qualquer uma destas funções que aqui fiz referência, sem a presença de qualquer um desses, para além, portanto, de uma enfermaria ou de uma ambulância, que é fundamental num espetáculo tauromático. Em relação às farpas, que eu penso que é assim que se chama, é que lhe tem uma determinada medida, não é? Quantas é que o cavaleiro pode, portanto, pôr no touro? Portanto, a lídia tauromática a nível do toureio de Marialva, que é o cavaleiro, que é o toureio a cavalo, é precisamente constituída a ferragem comprida, que no mínimo são 3, no máximo são 3, mas o cavaleiro pode optar por 2. Depois tem os ferros curtos e depois tem naturalmente os ferros de palmo, com que a colocação de bandarilhas a dois pares, ou ainda ferros de palmo, para que conclua a sua lide. O que é que quer dizer? Quer dizer que o ferro comprido são os mais difíceis de colocar e normalmente os cavaleiros optam pela colocação de 2 ferros compridos. E porquê? Precisamente porque quando o touro tem 3 estados durante a lide. O estado levantado, que é quando o touro entra, que depois vai naturalmente acalmando, passa ao estado parado e finalmente ao estado aplumado. Durante o estado levantado, o cavaleiro tem, portanto, o tempo determinado para a colocação dos ferros compridos. Alguns optam por colocar os 3, outros optam por colocar 2 e depois mudam de montada para a colocação dos ferros curtos. E aí a lide pode ir até 3, 4, 5 ferros curtos, normalmente 6. Mas para adornar, diremos assim, em termos tauromáticos, adornar a lide pode concluir com os ferros curtos ou ferros de 2 pares de bandarilhas, como fazia Joaquim Bastinhas, João Carlos Pamplona e outros. Portanto, a mudança de cavalo tem a ver com os ferros? Tem a ver com os ferros. Primeiro um cavalo que eles chamam
em termos tauromáticos, cavalo de saída, tem que ser um cavalo com velocidade, para corresponder à velocidade do touro. E por isso mesmo, depois, quando o touro começa, após a colocação da ferragem, o cavaleiro muda de cavalo para entrar na ferragem curta. A ferragem curta permite ao cavaleiro, porque o touro já entrou no estado parado, como se diz, permite ao cavaleiro entrar nos terrenos, que são os terrenos do touro, ou seja, pisar e entrar mesmo na cara do touro e dobrar-se todo na cara do touro ao pitão contrário, de forma a poder sair e a fazer uma lide, ou seja, a colocação da ferragem de acordo com aquilo que são as regras tauromáticas e de acordo com a capacidade do cavaleiro e do cavalo que tem à sua disposição. Olha, então diga-me uma coisa, como é que se sabe que um cavaleiro põe um ferro bem posto? Porque há aquele ferro que, por exemplo, às vezes o pessoal não aplaude ou não merece música, e há aquele ferro que merece música, portanto aquilo quer dizer que ele fez uma boa atuação. Isso é complicado. Como é que é o ferro bem posto no touro? O ferro bem posto do touro tem naturalmente também a ver com a qualidade do touro, ou seja, há o ferro de poder a poder, e um ferro de poder a poder é quando o touro é colocado junto às tábuas e o cavaleiro está no outro extremo da praça, nas tábuas. Vai citando o touro e vai cortando terreno. E portanto vai dando, quando dá a primazia ao touro, ou seja, o touro arranca primeiro com o cavaleiro e o cavaleiro encontra-se no centro do redondel e coloca a ferragem. Mas para que essa ferragem seja naturalmente uma ferragem, melhor dizendo, com princípio, meio e fim, tem que se dobrar na cara do touro e sair ao pitão contrário. E quando sai ao pitão contrário, aí sim, já pode ir para junto das tábuas para receber, junto à trincheira, para receber o aplauso do público. Em relação aos forcados, vamos falar agora com os forcados. Os forcados, portanto, quantas tentativas podem ter para pegar no touro? Qual é o máximo de tentativas? Não há o número de tentativas. Não há número. Às vezes as pessoas são extremamente... Os forcados têm 10 minutos para pegar um touro, e depois o regulamento permite-los, mediante e de acordo com o regulamento, melhor dizendo, o diretor de corrida dá mais 1, 2 e ao terceiro minuto parou. O que é que acontece? Durante estes 10 minutos o forcado, o cabo de forcados, que é ele que orienta, o cabo de forcados é o responsável máximo pelo grupo, por isso mesmo é que se chama cabo de forcados. Orienta o grupo e neste sentido coloca, portanto, pede ao peão de brega, que é o banderleiro, depois da lide, ele vai naturalmente analisar a lide do touro. Imaginemos que o touro começou a criar a crença, porque há a crença natural, que é a saída dos curros, o touro imediatamente criou a sua crença, porque o touro sabe por onde saiu, e aí a sua crença, o seu meio de defesa. Mas no decorrer da lide, o touro vai criando crença, e vai criando crença aonde? No piso da arena, onde é mais leve este piso, que ele se sente seguro. E depois o que é que acontece? O cabo de forcados tem que estar a acompanhar a lide e dizer assim: eu quero que me coloques o touro nesta posição. O grupo, portanto, põe-se em condições, alinha-se para a respectiva pega, e a partir do momento em que o cara do grupo cita para que o touro arranque, começa a contar o tempo. E assim sucessivamente até atingir os 10. Quando atingir os 10 minutos, vem o diretor de corrida manda o trompetista tocar pop, que é o primeiro aviso. E ele, o que é que ele sabe? Ele sabe que já teve um aviso, tem mais uma oportunidade. Já vê? Segundo aviso. E ao terceiro, o diretor de corrida manda recolher o touro aos curros. O que é que acontece? Nenhum grupo de forcados que se orgulha, nenhum rapaz da jaqueta de ramagens, como é naturalmente denominado em termos tauromáticos, obviamente que não gosta que o touro regresse aos curros sem ser pegado, porque antigamente o touro morria na arena, foi substituído pelos forcados, e a partir daqui, quando o touro recolhe os curros sem ser pegado, o que é que significa? Que o touro recorreu vivo, e quem perdeu esta luta
entre a inteligência e a bravura, foi a inteligência, o forcado. Exatamente. Agora vamos falar de outra coisa. O que é que vem a ser? Há vários tipos de corridas. Temos a corrida antiga portuguesa e temos outro tipo de corrida. Portanto, a antiga portuguesa, o que é que funciona diferente das outros tipos? É porque é uma corrida antiga portuguesa, onde entra a charrete, os cavaleiros entram em praça numa charrete, dão a volta à praça e depois saem. Portanto, tudo aquilo que era antigamente na monarquia, tudo aquilo sabe perfeitamente, e penso que deve saber, é que o forcado não é o homem, o forcado é aquele pau que aparece, aquilo é que é o forcado. E porquê? Porque antigamente, quando se iniciou a tauromaquia, a forcadagem, entre comas, era precisamente, imaginemos que temos aqui uma corrida de touros, e então o que é que reunia-se os forcados à volta deste palanco, que era construído em madeira, onde aí estava a realeza, e que este grupo de campinos com o forcado, que era o pau, protegiam e defendiam, portanto, para que o touro não viesse colher a monarquia, eles defendiam. Quando acabou os touros de morte em Portugal, surgiu então a forcadagem a nível humanitário. Ok, em relação às roupas que eles vestem, portanto, aquelas jaquetas, aquelas luvas, porquê é que tem que existir aquele tipo de fardamento? Porque antigamente a forcadagem eram os campinos, ou seja, vestiam a campino. Se olhar, os campinos do Ribatejo usam aquele traje. E então, como os forcados, o tal forcado em madeira, veio a ser substituído pelo homem, o homem continua a cumprir aquilo que é naturalmente os campinos, com alguns ajustamentos, que é precisamente a jaqueta de ramagens que se identifica com os campinos. E portanto, o vestuário do cavaleiro tem a ver com o quê? Tem a ver com a monarquia. Com a monarquia. Se reparar, vê a casaca de Marialva, que é a casaca dos reis. Se reparar, vê o tricórnio, que é do tempo da monarquia. Isso vem a seu chapéu, não é? Exato. Se reparar, se me perguntar porque é que eles têm aquela fita preta na casaca, é precisamente porque na corrida de Salvaterra de Magos, o príncipe morreu e portanto, o rei, a partir daquele momento, proibiu as corridas de touros em Portugal, corridas de morte, touros de morte em Portugal, e substituindo, portanto, pelas corridas de Marialva. Por isso mesmo é que é a corrida à portuguesa. Aquela faixa preta representa o sinal de luta e de respeito pela morte do príncipe. Agora, fora parte, o senhor é a favor das corridas de morte ou não? Eu sou a favor das corridas de morte, em parte e em parte não. Primeiro, nós temos que saber o ambiente em que vivemos e a mentalidade e a sensibilidade das pessoas. Por exemplo, em Portugal, as corridas de morte pode agradar a uma percentagem de aficionados, mas, em contrapartida, essa percentagem ser demasiado diminuta. Por isso mesmo é que em Portugal não há a corrida de morte. Vamos aqui a este fator. Por exemplo, um cavaleiro traumático só pode tomar a alternativa em Portugal, porque em Portugal é que se realiza o toureio de Marialva. Um matador de touros, mesmo que seja português, não pode tomar a alternativa em Portugal. Tem que ir tomar a alternativa à Espanha ou noutro país onde a corrida de mortes é naturalmente legalizada. Portanto, e sabe porque é que eu sou a favor do toureio, da corrida do toureio de morte, ou como queiram chamar, precisamente porque o touro é criado durante 4 anos. O touro só tem uma finalidade, é ser criado para uma lide. E o touro, ao fim da sua lide, tem que morrer, tem que enfrentar, como ele disse há pouco, a bravura e a nobreza perante a inteligência do homem. E, portanto, o touro, quando se morre, sai em pleno. E sai em pleno porquê? Porque cumpriu a sua missão.
Mas quantas vezes o touro é que mata o matador ou o cavaleiro? E, portanto, quem é que venceu? O touro que recebeu os curros em convida, e o cavaleiro foi parar à enfermaria ou então ao próprio hospital e não cumpriu a sua lide. Por exemplo, em Espanha, vou-lhe dar só um exemplo, em Espanha o cavaleiro pode fazer a melhor lide do mundo, o matador pode fazer a lide impecável, mas quando chega a hora de matar, que é a hora suprema, se não matar em condições, não ganha nenhum troféu. Aqui há uns anos falou-se aqui na Ilha Terceira em corridas pequenas. E não foi a favor, portanto não foi aprovado. O que é isso de corridas pequenas? É a corrida que o touro é picado, o touro entra. O touro é um animal que tem bravura e nobreza. Há touros com maior bravura e touros com maior nobreza. A nobreza é quando o touro humilha, o touro baixa a cabeça, o touro, muitas vezes, não sei se já reparou, que até com os pitões toca no chão. Isso é um touro extremamente humilde, nobre, porque humilde. Um touro bravo é um touro que investe de cabeça levantada e que normalmente, se é uma bravura, sem ser uma bravura, diremos, mais no sentido depois de entrar naquele caminho em que o touro começa a perder a sua potência, diremos que o touro investe de cabeça levantada. Compete ao matador e ao cavaleiro, e ao peão de brega e ao banderleiro, porque há aqui duas coisas. Peão de brega é quando eu tourei a cavalo, banderleiro é quando eu o tourei a pé. E é as mesmas funções, só que os nomes mudam. Baixar-lhe a cabeça, obrigar o touro a investir para que depois daí possa retirar partido. Ora, o touro que entra em praça, o touro tem que ser picado para suavizar. E o touro leva o número de varas de acordo com a sua bravura. Então quer dizer que o touro que é picado, a seguir pode ir a uma praça? Não, suaviza, permite, portanto, imaginemos que o touro tem uma bravura fora excepcional e vai abrando. Isso é como nós. Há pessoa que é nervosa e que tem que tirar sangue para... Há pessoa que é nervosa e tem que ir a uma casa de saúde. É a mesma, quer dizer, o touro tem que suavizar para permitir também ao toureiro poder tirar partido dele. Portanto, por isso aqui há touros específicos para a praça e outros para o caminho. Exatamente. Portanto, o senhor de caminho não percebe todos? Não percebo, nem vou falar abertamente neste campo. Sei apenas alguns pormenores em conversa com amigos meus, que são ganadeiros e que especificamente dedicados ao toureio de elite, ao toureio de prata, aos touros aliás, aos touros à corda, porque as tentas não têm nada a ver uma com a outra. Que um touro que vai à corda nunca é um touro igual ao da praça? Não, porque um touro que vai à corda é feita-lhe uma tenta às vacas que depois vão ter esses produtos. A tenta é feita com os capinhas, já percebeu? Porque este touro tem que ter bravura, mas não precisa ter nobreza. Ok? Enquanto que uma tenta feita para um touro de lide tem que ter o diretor de tenta, o maioral ou o ganadeiro, o matador de touros, o novilheiro e também o picador, para daí poder-se aprovar. Há 3 classe A, classe B e refúgio. E o refúgio aqui é o touro que não deu, ou seja, aquela vaca que foi à tenta que não deu, vai para o refúgio e é vendida para dali. Dali não se tira nada de positivo para a ganaderia. Portanto, quando é uma corrida que o senhor está presente, o senhor entra um touro pela praça dentro e o senhor sabe ver se esse touro vai ser bom ou não, só olhando para ele. É difícil muitas vezes nós tirarmos estas conclusões, mas se for uma corrida de touros, e é uma corrida de touros devidamente organizada, tem um peão de brega, ou seja, isto no caso de ser toureio a cavalo, tem num burladeiro, tem outro noutro burladeiro, outro que vai receber o touro pela direita, outro pela esquerda e outro pelo centro. Mediante as investidas deste touro para os capotes de cada um desses banderleiros, obviamente que o matador ou o cavaleiro
neste caso Peão do Brega, vai começar desde logo a tirar as suas ilações. Este touro, nem a primeira investida que fez para o capote pela direita foi suave, quando entrou pela esquerda entrou um bocadinho aos derrotes e no centro entrou ainda com maiores derrotes. Quer dizer que este touro tem que ser trabalhado, ordenado, melhor dizendo, preparado para que o cavaleiro ou o matador possa depois retirar algum partido. O que é que chega à conclusão? Que o touro pode ser bravo, mas não é nobre. Já percebeu? Pelos derrotes, pela maneira como investiu para o capote, e portanto aí eles retiram as suas ilações, e eu também, como observador atento, retiro as minhas ilações. Já cheguei a conclusões de ter uma ilação de um determinado touro, e a determinada altura, porque o cavaleiro superiorizou-se ao touro e conseguiu, portanto, retirar-lhe o pouco que ele tinha de positivo e fazer uma lide que mereceu o aplauso da plateia. Sobre as dúvidas que eu tinha, eu acho que já esclareci mais ou menos. Se o senhor acha que tem alguma coisa que faltou aqui, ou a nossa conversa para aqui, porque quero mudar de assunto. Eu penso que está tudo dito. Apenas gostaria de dizer que há vários espetáculos tauromáticos. Há a corrida de touros à antiga portuguesa, há a corrida de touros à portuguesa, há a corrida de touros mista, há a corrida de touros apiados, há a novilhada, há a agarreada, aliás, e há a agarreada, e também há naturalmente a vacada. Sim, senhor, foi uma que eu me esqueci de perguntar, mas de qualquer maneira agradeço. Obrigado. E agora queria falar como é que estão os touros de praça na zona da Califórnia. Como é que aquilo está? Portanto, já sei que não podem pôr os ferros, tem que ser em cima de uma almofadinha, mas como é que funciona na Califórnia tourada de praça num país que não aceita touros? Como é que vocês conseguiram fazer touros de praça na Califórnia? Em primeiro lugar, temos que, nós aficionados que vivemos na Califórnia, temos que ter sempre uma palavra de apreço, de gratidão por aquilo que aqueles que naturalmente foram os inovadores das corridas de touros de praça na Califórnia. E foram três, e eu destaco o Manuel Correia, mais conhecido como Manuel da Loca, que atualmente está aqui na Ilha Terceira, o Sr. Manuel de Sousa, que é das 5 que casou com a Sra. Carolina dos Altares, e o saudoso, também saudoso Manuel de Sousa, Franco Borba da Ribeirinha, que viveu durante muitos anos em Escalón. São estes, naturalmente, as pessoas que tiveram a iniciativa e que nos abriram as portas a todos nós, aficionados, e agora depois surgiram novos ganadeiros, para podermos hoje, ao fim de 45 anos, podermos dizer com prestígio, diremos assim, e com alegria e com verdadeira afeição, de que na Califórnia hoje se realizam, a área a nível mundial e em termos de toureio à portuguesa, a segunda maior em níveis de corridas de touros, ou seja, o maior número de corridas de touros em Portugal, a nível de comunidades. Na Califórnia realizamos à volta de 18, 19 corridas por temporada. Aqui na Terceira eu vou já por 10, duvido que seja, e em Portugal. Portanto, primeiro Portugal continental, depois a Califórnia e depois a Terceira. E isso dá-nos, obviamente, o orgulho de sermos uma comunidade a nível, num país que é anti-tauromático, e que naturalmente devemos isso à afeição destas três pessoas que acabei de frisar e que jamais poderei esquecer. Como homem da festa, como crítica e analista da festa, não posso deixar de referir essas três pessoas, com especial referência, repito, para o Sr. Manuel da Loca. Foi ele que foi incumbido, através dos outros dois, de ir até ao México comprar vacas e touros para poder surgir os touros na Califórnia a nível de tauromaquia com cabeça, tronco e membros. Porque antes
a tauromaquia existia na Califórnia com touros de giga. E, portanto, o meu amigo Franklin de Oliveira, que é um terceirense de Gema, era ele um homem que fazia naturalmente o seu papel como capinha que entrava nas praças de Gastinho para animar a festa juntamente com meia dúzia deles, mas não era na verdadeira extensão da palavra e no respeito por aquilo que é o ritual da festa dos touros, precisamente isto só veio a suceder após o trabalho exausto do ganadeiro Manuel Correia, mais conhecido como Manuel da Loca. Ele é a figura principal, peço desculpa. Em relação aos cavaleiros e forcados, isso, que todas as vezes que há lá uma tourada, vem pessoal de fora ou já existe alguns lá mesmo da Califórnia? Não, nós temos 3 grupos de forcados. Temos o grupo de forcados amadores de Trloc, que acabou de fazer 45 anos. Temos o grupo de forcados amadores de Mercede. Temos também o aposento de Trloc. Começamos pelo grupo de forcados amadores de Trloc. O grupo de forcados amadores de Trloc surge por iniciativa do Sr. Manuel de Sousa. Ou seja, o Sr. Manuel de Sousa decidiu a determinada altura, que já lá está no mundo da verdade, de que queria começar a fazer uma corrida, espetáculos dramáticos a nível de Portugal, continua a nível de Portugal, ou seja, no toureio a cavalo e à portuguesa. Não pode haver, e deve saber, não pode haver a categoria do toureio de cavalo à portuguesa, ou seja, toureio à portuguesa, para ser mais específico, toureio de Marialva, sem os forcados. Os forcados são o complemento do toureio de Marialva. E então, o que é que ele fez? O Jorge Gabriel Vaca, mais conhecido por Vaca, o João Hermínio, o Manuel do Carmo, foram alguns dos forcados que foram convidados na altura pelo Sr. Manuel de Sousa, desde o céu, para que, e outros que eu agora não me recordo, para naturalmente irem até a Califórnia e poderem ensinar a malta que lá estava, que estavam, para que talvez pudessem vir a ser grupo, a constituir um grupo de forcados. O primeiro cabo de forcados dos amadores de Trloc é precisamente o Jorge Gabriel Vaca. E o segundo é o Manuel de Sousa Júnior, que é filho do próprio ganadeiro, o Sr. Manuel de Sousa. Mais tarde assumiu a liderança deste grupo o Jorge Martins. Depois veio o Tónio Machado, depois houve ali uma altura em que o grupo oscilou, teve cabo a passar por uma fase crítica, e aconteceu que o Jorge Martins, pai, nessa altura assumiu de novo a responsabilidade de cabo de forcados, projetou de novo e cimentou o grupo, dando-lhe estabilidade, e agora o filho Jorge Martins Júnior é naturalmente o cabo de forcado. Este é um grupo com projeção a nível internacional. E porquê? Já estou aqui nas Sajoninas de Angra, já saiu pela Porta Grande, conquistou a melhor pega, foi ao Campo Pequeno, conquistou a melhor pega, foi já ao México, foi a França e foi a Espanha. Portanto, é um grupo que nos orgulha a todos nós. Deste grupo, porque há sempre problemas, houve, portanto, o nascimento de outros grupos, como os Amadores de Trloc, que é atualmente capitaneado pelo João Azevedo, o Café, que é oriundo da Ilha de São Jorge, um excelente forcado, um forcado com tudo aquilo que se exige na ética, o que é ser forcado, um bom, portanto, líder do grupo de forcados, capitaneando o grupo de forcados dos Amadores de Mercede, e depois tem o aposento de Trloc, que nasceu também de uma divergência, portanto a sua maioria é proveniente dos Amadores de Trloc. É um grupo também capitaneado por Tónio Machado, era até recentemente o Tónio Machado, que tem um historial riquíssimo como forcado e também como líder de um grupo. Portanto, estes são os nossos grupos que têm tido a oportunidade depois, as nossas festas, as nossas organizações, precisamente de convidar outros grupos de forcados, como a Tertúlia Taromática Terceirense, como o Ramo Grande, e o grupo de Alcochete, o grupo de Montijo, os de Lisboa, os Amadores de Lisboa, que já passaram pela Califórnia. Estou só a dizer alguns, porque houve muitos mais.
também do Canadá. O que é que quer dizer? Quando estes grupos chegam à Califórnia, têm enormes dificuldades para pegar um touro. E porquê? Vai-me perguntar porquê. Precisamente porque o touro tem 3 estados. O touro entra no estado levantado, parado e aplumado. Ora, o touro na Califórnia não pode ser picado, nem pode levar bandarilhas. Pois, tem que ter... Portanto, o touro entra no estado levantado e sai no estado levantado. Exatamente. E, portanto, os grupos que vão daqui até lá não estão preparados, porque quando chega à altura da pega, o touro já está no estado aplumado. E, portanto, ajuda. Ajuda. Quando vão lá, o touro está sempre no estado levantado. Pois, é Ou mais seja, difícil para todos. quando o touro arranca, a gente nunca sabemos qual é a investida do touro. E, portanto, estando no estado levantado, não se cansando, porque não levou castigo, o touro, quando chega à cara do forcado, há 3 hipóteses, que é a pega à barbela, a pega à córnea e a pega à cernelha. Ora, a pega à cernelha, em Portugal, aqui na Ilha Terceira, não é possível fazer. E porquê? Porque aqui a recolha dos touros é através de vacas bravas, não é? E lá não. Em Portugal continental é bois mansos, percebeu? E na Califórnia é identicamente aqui, são as vacas bravas. Ok. Então diga-me uma coisa, portanto, as regras que existem para uma praça de touros não deviam ser as mesmas para um país que não dá, portanto, para pôr as farpas no touro, para quebrar o touro, para o touro ser pegado. Devia de haver umas regras específicas para a América, não acha isso? As regras são iguais em todo o mundo. Apenas nós, os homens que estão dentro da tauromaquia, os empresários, os ganadeiros, os artistas, quer a nível do toureio a pé, quer a nível do toureio a cavalo, os forcados e nós próprios, e eu dentro deste campo me incluo os críticos, temos de ter também um sentido de observação mais sensível à questão. Ou seja, um touro, para ser considerado touro, tem que ter 4 anos. Mas é aqui em Portugal, em Espanha ou França, porque o touro é picado. Aqui não é picado, mas o touro é banderilhado. Na Califórnia, o touro, no mínimo, tem que ser de 3 anos e meio. Percebeu? Para ser um touro mais cansado? Não, para ser um touro, porque é um touro mais suave, na investida, a pessoa tem 3 anos e meio. Já percebeu? Um touro com 4 anos já tem um arcabouço. Presença, terapio. E porque não tem maneira de o cansar. Exatamente. Aí está. Toureiros, também tem alguns já toureiros lá. Temos o Paulo Jorge Ferreira, que é um cavaleiro e equitador de primeira... Eu disse toureiros cavaleiro. De primeira qualidade. Paulo Jorge Ferreira, a tauromaquia californiana, está lá há 16 anos, se a memória não me atrás. Eu posso estar errado, mas penso que há 16. É um cavaleiro de grande envergadura e de grande postura, que tem dignificado a nossa festa, tem contribuído para o progresso e desenvolvimento da festa dos touros na Califórnia e, naturalmente, também tem tido a colaboração dos irmãos Martins na sua cavalaria, uma cavalaria que, portanto, tem-se dedicado exclusivamente aos cavalos de toureio, mas, sobretudo, também, para além dos cavalos de toureio, tem-se dedicado à equitação dentro de outras linhas. E, hoje em dia, a cavalaria Irmãos Martins pode orgulhar-se, e nós, como aficionados, também. Por exemplo, tem cavalos que já foram para o Ventura, que é uma figura de primeiro plano para o toureio a nível mundial, a cavalo. Tem o Rui Fernandes e outras grandes figuras do toureio, onde, obviamente, já foram exportados, melhor, da Califórnia para a Espanha, México e França, cavalos da cavalaria Martins. E isso é um orgulho, porque estes cavalos são cavalos lusitanos, com o ferro da cavalaria Martins, proveniente
da Califórnia. E isso é extremamente Cavaleiros orgulhoso. quantos têm ao todo? Temos também o Jô Correia e tenho ainda o Alberto Conde, outro cavaleiro que é proveniente de Portugal, que fixou residência na Califórnia, mas que se dedica um pouco mais à equitação, ou seja, trabalhando cavalos. Mas, todavia, ainda há a corrida de abertura desta temporada. Foi uma corrida proveniente, uma corrida mista, melhor dizendo, uma corrida à portuguesa, para sermos mais concretos. Contou com a participação, com a intervenção, melhor dizendo, alternando Paulo Ferreira e Alberto Conde, e com os forcados, que foi uma corrida de grande envergadura e que estiveram à volta de 5.000 pessoas na Praça de Torres Stephen, o que nos orgulha a nós como aficionados californianos. Qual é a melhor praça que vocês têm lá? Portanto, a praça que tem mais condições para ter uma tourada mesmo com o pessoal de fora que chega lá e que esteja tudo preparadinho. Vocês têm 3 ou 4 praças, está tudo preparado? A praça que eu considero de primeira categoria, porque há a primeira categoria e a segunda categoria, é a Praça de Torres Stevens. Primeiro pela localidade, onde está localizada, que está, portanto, a meio e que de todos os lados, todos os parâmetros e latitudes da Califórnia é mais fácil de chegar. Uma praça que foi recentemente remodelada, que tem, portanto, uma cavalaria para que os cavaleiros possam colocar os seus cavalos e, portanto, também que vão recentemente, muito em breve, melhor dizendo, vão naturalmente fazer um curso para que os touros, portanto, de acordo com as leis e as exigências da tauromaquia, que tem também uma capela e, portanto, que tem um redondel muito bem de acordo com as leis e com as medidas, diremos assim, as medidas são elas de acordo com os regulamentos tauromáticos e, portanto, esta é a praça com uma visão, diremos assim, em termos de espectadores, uma comodidade para os espectadores e aficionados o melhor que há. E depois vamos até à Praça de Thornton, à Praça de São João, como é nomeada, que o seu amigo Tony Nunes faz parte da Praça de São João, fazia, e que provavelmente é uma praça também que nos ouve, e foi, e agora vou dizer, posso estar errado, mas através de um amigo meu, o nome de São João foi naturalmente uma homenagem à praça antiga daqui da Ilha Terceira, que era a Praça de São João, e portanto também tem excelentes condições para a prática da modalidade. Há uma remodelação na Praça do Bela Vista Park em Gastina e depois há uma outra praça que chamamos as praças montáveis ou desmontáveis, que não são praças fixas e que as pessoas, como por exemplo para a área de colar e para aquela área, não há uma praça de touros fixa, há obviamente uma praça de touros que é montável e desmontável. Ok, em relação às filharmónicas, as filharmónicas lá estão preparadas para tocarem passo de ovos nas praças de touros, ou existe poucas filharmónicas que vão à praça de touros? Há 2 ou 3 filharmónicas que sou eu, Estou a falar isto, mas eu sei que o senhor se calhar não percebe nada de música. Nada. Percebo no campo da tauromaquia, há 2 ou 3 filharmónicas que têm um repertório devidamente apetrechado e que estão devidamente identificados com a corrida de touros. Ou seja, não basta chegar lá e tocar, tem que ter um repertório que se identifique com aquilo que é uma corrida de touros e sobretudo, para lá no repertório, tem que estar devidamente identificados com o regulamento tauromático, ou seja, tem que saber quando o banderilheiro, que há por exemplo, se o matador de touros mete a ferragem, a música tem que começar desde a altura que o matador de touros pega nas bandarilhas para colocar até ele acabar o teste de bandarilhas. Se é o bandarilheiro, a música só toca se as bandarilhas forem colocadas devidamente. Já viu a diferença? E aí está o diretor de corrida para mandar ou não? Exato. Portanto,
E neste momento há 2 ou 3 filarmónicas que eu considero. A filarmónica da Lira Açoriana de Livingston, que está devidamente identificada com a Festa de Torres, a filarmónica Isos Bandes Calón, que também está devidamente identificada. Havia uma outra, mas parece que já não está em atividade, portanto neste momento preparado, e a filarmónica de Colar, para a outra área, que também está mais ou menos identificada com aquilo que é a tauromaquia e o desempenho de cada uma das funções, ou da função de cada uma das filarmónicas no respectivo espetáculo tauromático. Pronto, já sei que houve umas touradas, as primeiras touradas que houve lá fora este ano, depois da pandemia, o pessoal lá da América parece que estava desejoso, não havia lugar para toda a gente se sentar. É verdade, a praça eu não fui, lamentavelmente não fui, e tive pena porque a corrida foi de boa qualidade, os touros corresponderam, os artistas estiveram à altura e, portanto, houve a abertura da nova temporada correu da melhor maneira, aquilo que todos nós desejávamos. Mas que teve, segundo me disseram, eu não estive lá, portanto eu vou falar por aquilo que me disseram, mais de 5.000 pessoas. Isso significa que a afição estava ansiosa por uma corrida de touros. Em relação às bandas, as bandas filarmónicas parece que estão a passar uma certa crise devido a esta pandemia, porque houve muitas, portanto as filarmónicas lá sobrevivem com os bares e portanto pagam rendas da casa que estão, portanto isto acha que vai algumas fechar lá no estado da Califórnia? Eu não sei se vão fechar, mas sei que estão a passar por uma fase muito crítica e que alguns dificilmente irão reorganizar-se economicamente ou recuperar economicamente, conseguirem economicamente recuperar de forma a reorganizarem-se e a reiniciarem as suas atividades. Espero bem que sim, porque as nossas festas são muitas, em louvor ao Divino Espírito Santo, e não só, festas em louvoras religiosas como a Nossa Senhora da Assunção, que se realizou precisamente este fim de semana, 13, 14 e 15 de agosto, vem agora a festa de Nossa Senhora dos Milagres e, portanto, precisamos destas associações culturais, neste caso as filarmónicas, que são pedra importante na nossa cultura e na divulgação daquilo que é a música popular portuguesa e, em especial, a música açoriana. Olha, e vamos ficar por aqui, porque temos que acabar, porque foi uma longa conversa. Sei que o Sr. Álvaro está perto aí para os Estados Unidos, dentro em breve, hoje são 19, portanto acho que é 22, não é assim? É verdade. É 22. Teve um grande prazer em conversar consigo. Foi uma ótima conversa, acho eu. E quero que o senhor leve um abraço aqui da Ilha Terceira para os imigrantes todos que estão na Califórnia, que para lá que o senhor vai, da minha parte, e que eu hei de fazer aquilo que puder para vocês se entreterem lá um bocadinho à noite, que é assim mesmo. Não posso fazer melhor do que isto, porque eu não sou jornalista, como o senhor sabe. Faço aquilo que posso, e quem faz aquilo que pode, a mais não deve, não é? Da minha parte, muito, muito agradecido. Tenho aqui o microfone à sua disposição para o senhor dizer aquilo que quiser. Em primeiro lugar, agradecer-lhe, já tive esta oportunidade de o fazer, mas nunca é demais reconhecer o seu trabalho, a sua delicadeza, a simpatia que teve comigo e com a minha esposa, a Odélia, mas sobretudo a amizade que criámos a nível de casal, porque a minha mulher hoje em dia tem muita admiração e muita amizade pela sua e vice-versa. Desejar-lhe as maiores felicidades, continuar a desenvolver este seu trabalho, não se preocupe, e fica aqui uma nota, porque ao longo da sua carreira não vai ter só comentários positivos, vai ter também, porque eu tive muitos ao longo da minha vida, mas desde que tenhamos a consciência tranquila do trabalho que estamos a desenvolver, que é o seu caso, porque você não sabe a importância ou não imagina, para ser mais preciso, a importância que este seu programa ou estes seus programas têm a nível da nossa comunidade. Uma simples imagem dos biscoitos do mar, da Ilha Terceira, até no mate, alimenta
o ego da saudade dos terceirenses e açorianos que vivem na Califórnia. Ao seu cameraman, o Carlos, quero também dar-lhe um abraço, agradecer-lhe, porque ele é o seu braço direito, vocês são uma equipa de trabalho e numa equipa tem que haver sempre uma sintonia perfeita. E isso eu tenho verificado que vocês têm. Parabéns pelo vosso trabalho, obrigado pelo seu convite e naturalmente obrigado por me ter dado mais uma oportunidade para poder expandir através do seu canal aquilo que eu sinto e penso em relação à Festa Brava, quer a nível nacional, quer a nível internacional, quer a nível da minha comunidade que me orgulho, que é a comunidade californiana, o estado dourado da Califórnia, e ao governo americano e naturalmente também ao governo californiano, que dá aos portugueses a oportunidade de exprimir, de desenvolver e de promover aquilo que é genuinamente nosso. Muito obrigado, senhor. Um abraço. Muito obrigado. E já agora, que ele falou aqui no cameraman, e quero agradecer ao cameraman, ao Carlos, porque é verdade, ele está aqui à nossa frente com duas máquinas neste momento, aqui a botar sentido, a ver se isto tudo corre bem. Quero agradecer ao Carlos publicamente por me ter ajudado bastante, o visto ao seu Carlos, portanto um bem-ajam para todos e até uma próxima. Muito obrigado.